Galera, tudo bem? Fala, mestre, tudo bem com você? Boa Então, noite, tudo bem? a gente vai começar um vídeo, galera, muito importante aqui para explicar para vocês, né, um pouco sobre a questão da famosa offshore, da empresa offshore, do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, e do nosso presidente do Banco Central, e vamos explicar também o porquê que isso é um grande problema legal e a questão moral também que está inserida aí. Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu fazer aquele pedido para vocês. Vai lá embaixo, né, no nosso canal, faça a sua inscrição, ative também o sininho que fica aqui embaixo, para que vocês possam receber aí as notificações e acompanhem o nosso trabalho, por favor, nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook e aqui no YouTube, por favor, que é muito importante para nós. Né, mestre? A explicação de hoje vem dessa empresa offshore. Esse vocabulário, né, empresa offshore, ele não é conhecido por todos. É importante ressaltar que ter uma empresa offshore, ela não é, em si, ilegal. Então, eu vou começar pela explicação do que é uma empresa offshore. Empresas que estão localizadas em outros países. Não necessariamente essas empresas estão localizadas em paraísos fiscais, mas, na sua grande maioria, essas empresas estão localizadas em paraísos fiscais. Outro termo, outra expressão bem complexa. Então, também vamos explicar aqui, pela educação criativa, o que são os paraísos fiscais. São países que no mundo do capital financeiro, eles se notabilizam por ter uma redução drástica dos seus impostos e garantir o sigilo nas contas. Então, os bancos localizados em diversos países do mundo, como Ilhas Virgens, no próprio Panamá, algumas situações aqui no Uruguai também, nosso vizinho, determinam que esse país se torne um paraíso fiscal. E é ali a nata das empresas offshore. Eles conseguem atrair esses investimentos. Geralmente, o depósito não é feito na moeda, por exemplo, corrente do país do proprietário. Então, o Paulo Guedes não pode fazer o depósito em real. Ele precisa converter para o dólar. Essas empresas trabalham com a moeda do comércio mundial, que é o dólar. Então, se você vai abrir a empresa, tem que ser em dólar. Vai fazer o investimento, tem que ser em dólar. E ele atua com esse dinheiro em bolsas de valores no mundo, por meio da especulação, investimentos em ações. Hoje, até mesmo o Bitcoin também entra nessa ideia de paraísos fiscais. Então, agora a gente vai explicar o porquê que, como ministro da Economia, isso é problemático, ter uma conta em dólar, em um paraíso fiscal. Então, mestre, queria ouvir a sua opinião aí. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença no nosso Papo Criativo. Boa noite, professor Magno. Boa noite, mestre. A explicação que tem que ser dada, Magno, é a seguinte: como o ministro da Fazenda desconsidera a economia do país? Por que ele não investe no país que ele administra? E aí que está o grande problema. Ele é o responsável pela fluidez da economia brasileira. Ele pegando esse dinheiro e jogando nessas empresas, ele não está considerando a possibilidade de economia do Brasil. E isso, para nós, é muito ruim, por quê? Eu acho que essa é a pior coisa, sabe, Magno? Ele determina a fuga de investimentos do país. O cara vai dizer, peraí, se o ministro da Economia não acredita, está acreditando na economia, como é que eu, estrangeiro, eu, empresa, vou acreditar? Então, é uma coisa que eu digo nas minhas aulas, e você também diz nas tuas, que eu te conheço. O Brasil, ele está passando pelo processo de virar um grande Haiti. Ele está descaracterizando. O Fernando Henrique, quando presidente, a economia brasileira era a 14ª no mundo. Depois do Lula, passou a ser a 6ª economia do mundo. Ela caiu para mais do que a 20ª agora. Então, veja bem, ele está descaracterizando todo o processo de desenvolvimento econômico do Brasil. Basta ver uma live que a gente fez também sobre a desindustrialização. Então, ele está afugentando investimentos. Quando ele afugenta investimento, quais são as consequências disso? Desemprego, desigualdade social, atraso tecnológico. Esse é o grande problema que a gente tem que avaliar com essa postura. E ele nunca poderia ser ministro da Economia e fazer isso. Vou fazer uma metáfora aqui. Imagina nós dois professores dando aula numa escola dizendo que a escola para o aluno é uma porcaria. Se eu fosse você, estudava naquela escola do outro lado da rua. O que ele está fazendo é isso. Eu não estudava aqui, eu estudava na escola do outro lado da rua. Então, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, está fazendo isso. Você não concorda comigo? Sim, mestre. Então, acho que esse fator é extremamente importante, né? Quando a gente vai investir em algum país, o mercado, ele sempre olha uma questão que é importante para ele, que é a credibilidade. E se o ministro da Economia não investe no seu país, ele tem um fator que é a credibilidade.
Só que também a gente precisa fazer uma análise, como geógrafo, de dois pontos importantes. O primeiro é que o ministro da Economia decide diretamente o quanto vai custar o dólar nesse país. E também não podemos esquecer que há uma conta do presidente do Banco Central, né? E, só para poder ressaltar, galera, essa investigação só veio à tona pelo jornalismo investigativo. No caso do Brasil, né, nós tivemos algumas empresas jornalísticas investigativas que revelaram essas informações. Tá? Não tem conta offshore só dessas duas pessoas. Mas, claro, o ministro da Economia chama a atenção. E, até mesmo a sua defesa, ela é contraditória. Mas eu não movimento a minha conta desde quando sou ministro. Ele não precisa movimentar a sua conta para lucrar. É simples. Ele pegou um país com o dólar a 3 e está, hoje, o dólar a 5, a 5,60. Significa dizer que ele lucra quando o dólar tem, né, um valor muito alto comparado com o real. E é ele que decide políticas públicas que vão desvalorizar o real frente ao dólar. Isso, além de ser imoral, é ilegal porque ele está incorrendo no crime de improbidade administrativa. Não é só a questão da moralidade, isso é crime. Mas eu declarei isso ao fisco. Ele pode declarar isso ao fisco quando foi sabatinado pelo Senado, pelo Conselho de Ética. Isso não importa. Isso não exclui a questão do crime de improbidade administrativa, né? Então, inclusive, é importante dizer, né, que muitas vezes a gente fazia crítica, o Paulo Guedes é burro, ele não entende. Não, ele estava trabalhando em benefício próprio. Ao desvalorizar o real no meio de uma marretada na taxa de juros e ter uma fuga de investimento. Isso são pontos importantes, né? Ele estava fazendo do bem público algo muito particular, algo para enriquecimento, né, mestre? Então, acho que é isso. E a gente tem, Magno, como você fez brilhantemente elucidando o que é a empresa, mostrando o que é um workshop, a gente tem que explicar também isso que você falou muito bem aí, que é a questão do dólar. Eu pergunto para você, quanto vale o dólar? O dólar vale $1. Uhum. E sempre valeu $1 e valerá $1. Uma libra vale uma libra. O grande problema é quando você estabelece uma comparação com o real. Então, 5,4 é o real que está desvalorizado, não o dólar que está valorizado. E o que é a moeda? Isso é princípio de economia. A gente fez geografia, mas sabe economia, o elementar, para poder explicar isso. Para que serve a moeda? A moeda serve para troca. O que a moeda representa? A economia do país. Quando a economia vai mal, a moeda vai mal. Óbvio. Então, ele está com um projeto de desvalorização da economia brasileira, uma supervalorização do dólar, onde ele vai lucrar nesses investimentos que ele está fazendo. Aí se caracteriza a improbidade administrativa que você citou. A gente não precisa ser advogado para também saber disso. É só juntar Lé com Cré. Né? Então, é importante também que nossos assistentes saibam que o dólar sempre valeu $1 e vai valer $1. O problema é da desvalorização do real. Isso. O problema é da desvalorização do real. E essa desvalorização do real, ela acontece com um conjunto de fatores. A desindustrialização, o desrespeito internacional, né? Uma série de coisas afasta a economia do mundo do Brasil. E sabemos muito bem, né, gente, que o mundo é globalizado. Você não pode querer desglobalizar, principalmente o mercado. Correto, Mário? Sim, né? Entendeu? Então, essa é uma questão. Então, na verdade, o Paulo Guedes, ele, ao afundar estruturalmente a economia brasileira, porque o ponto que aqui a gente está discutindo também é uma questão estrutural, ele, ao afundar a economia estrutural, desindustrialização, aumento do preço, aumento do combustível, simplesmente ele joga dinheiro na sua conta. E com um detalhe, né, o que é extremamente interessante, o Paulo Guedes ele já tem um histórico pelo seu banco de fundo de investimentos, uma história muito complicada com a administração de fundo de investimentos, inclusive já é investigado também pelo Ministério Público, tá? Pelo BTG Pactual, né, que são situações ali de fundo de investimentos muito complexas. O Paulo Guedes não é um cara idôneo, né? E é importante ressaltar, ele é um cara neoliberal ao extremo, responsável responsável, entre aspas, porque ele se coloca assim, pelo projeto neoliberal no Chile, que hoje o Chile rediscute toda a sua agenda neoliberal
garantindo pelo menos direitos básicos da sua população, né? Eu acho que isso também é importante. Não é só olhar o caso da offshore, mas é olhar a estrutura econômica da moeda nacional, do dólar, e foi brilhantemente a sua colocação, brilhante. Simplesmente, não é o dólar que está valorizado no mercado mundial, porque também não está. O problema é que a nossa moeda, nos últimos anos, desvalorizou muito. Quando que nós pensávamos que após, né, a criação do real, em 93, 94, o dólar bateria R$ 5,40. Já bateu quase 6. Né? Então, são motivos aí de grande preocupação, sim, mas a análise ela não pode ser só sobre offshore. Né? O Paulo Guedes não, claro que não. deixar de ser ministro da Economia pela sua incapacidade administrativa como ministro mesmo. Né, mestre? Então, acho que isso também é um recado. Na verdade, o Magno, na verdade, ele tinha que ser, se fosse um governo sério, demitido e preso. Porque ele está cometendo um crime de improbidade. Certo? Demitido, primeiro perdeu o cargo logo de ministro, porque ele não está sendo ministro. E é interessante, né? Existe um crime também na nossa Constituição de lesa pátria. E eu não sei se é uma discussão também a ser feita, né? Esse crime de lesa pátria, com essa descentralização. E veja bem, e ele só conseguiu, você citou o Chile aí muito bem, né? Ele só conseguiu fazer o que ele fez no Chile numa ditadura. Sim. Então ele está escorado numa possível ditadura do Bolsonaro para poder ter benefícios próprios. É muito interessante que eu vou falar aqui, tá? O que nós estamos falando aqui. A ditadura, eu não sou defensor da ditadura, muito pelo contrário, sou um ferrenho opositor a ela, a ditadura tecnocrata militar. Mas a ditadura tinha um projeto Brasil. Isso é importante ser falado. Sim. Tinha um projeto Brasil. Você pega o Antônio Delfim Neto, ele não tem essa postura da análise do Paulo Guedes. De jeito nenhum, muito pelo contrário, ele é opositor a isso. Né? Então, ele defendia a capacidade produtiva do Brasil. Ele é um mentor intelectual do milagre econômico. O Brasil cresceu naquele período do milagre econômico. Esse cara não. Por quê? Porque ele faz parte de uma milícia, de um grupo que só quer benefício próprio, mas benefício de roubar galinha, de roubar pato, marreco. Ele não desenvolve o Brasil para se desenvolver também. Ele desenvolve, ele involui a economia brasileira para ele se dar bem, que é a postura do Bolsonaro, que é a postura do grupo dele que está lá. Sim. Né? Você não pode ter, por exemplo, um Temer não agiria assim de jeito nenhum, não que seja bom, né? Mas ele tem outra visão macroeconômica. Sim. Você não concorda? Sim, mestre. É a grande discussão, né? Eles não são nem economistas, na verdade. Né? A própria direita no Brasil, como a gente já falou muitas vezes, professores da Unicamp, o próprio Delfim Neto, Armínio Fraga, Bílio Diniz, que representam... Mário Henrique Simas, olha só os nomes. Né? Roberto Campos. São intelectuais que a gente pode não concordar com as ideias, mas são minimamente inteligentes de entender que o Brasil precisa de um projeto desenvolvimentista de crescimento. Né? O problema é que esse governo ele conseguiu desestruturar totalmente a nossa economia. Quando que nós estaremos no mercado... Né, vendo a venda de carcaça de frango a R$ 9,00. Em 26 anos, hoje, em 26 anos, né, o dado que saiu hoje, a população tem o menor consumo de carne vermelha. Né, nós temos um aumento expressivo do alimento que excede muito sobre o pobre. O gás batendo R$ 120 em algumas capitais, 130 em alguns pontos aqui do Rio de Janeiro, inclusive, né, em áreas dominadas pelas milícias. Então, isso são fatores que vai muito além dessa discussão do offshore. Não estou querendo colocar, galera, que essa discussão não seja importante. Ela é muito importante porque é crime. Tá? Então, também desconstruir aquela narrativa que eles não são corruptos, nada disso. Eu acho que isso também é importante dizer, que eles são éticos e tudo mais. Né? Mas também, essa análise ela tem que ser externa, ela tem que ser ampliada. E esse é o papel da educação criativa, né, mestre? É trazer uma discussão que vai além desse senso comum. Tá? Mais uma vez, né, agradecendo a presença de vocês, mais uma vez a educação criativa aborda um tema super importante e que a mídia não está abordando, porque a mídia é neoliberal, não podemos esquecer isso. A mídia anti-Bolsonaro, ela não é anti-Paulo Guedes. São duas coisas distintas, apesar de serem as mesmas coisas. Obrigado, Magno, pela sua participação, sempre brilhante. Muito obrigado, tá? Obrigado, galera. Uma boa noite, uma boa semana, bom final de semana para vocês. Bom final de semana. Grande abraço, mestre.